Graça e paz. Eu sou Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que apresentamos hoje o Comumcast. Hoje nós temos um casal. Trouxemos alguém assim de muito... Não é muito tempo não, porque são novinhos. A gente já conhece há um tempo. E a gente conhece uma história muito legal, né, para contar. E a gente trouxe hoje. Eu brinco dizendo que é o apóstolo César Augusto. E a Bispa Aline. Sejam bem-vindos. Amém. Já recebe, já 1 minuto de podcast já tem a profecia. Já estou saindo daqui satisfeito, cheio. Se acabar agora, eu já ganhei tudo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite. E é tão interessante porque, assim, de verdade, né, o que eu falei para vocês, eu tinha pedido ao Senhor que me desse um sinal. E tinha mandado alguns convites para algumas pessoas que não me responderam, né? E eu fiquei, Senhor, me dá um sinal. Eu falei, eu quero ver algo diferente. E achei. Olhei para trás e 2 pombinhos diferentes. Porque vocês trabalham tanto, né, assim, sim, que raramente a gente vê os 2 sentadinhos. E eu estou na igreja, quando eu olho... O casal juntinho, eu falei, eles. E foi Deus, porque vocês nunca sentou lá e estão no campo de visão dela. É verdade? Na verdade, a gente quase nunca senta lá. E assim, eu não olho para trás até. Eu tenho uma grande dificuldade de... Eu não tenho esse costume. Às vezes acontece coisas, você não viu, aconteceu... Quando que foi? Foi na frente, eu vi. Se for atrás de mim, eu não olho para trás. Eu sei bem que você não olha para trás. Sei muito bem. O tempo todo ela tá olhando pra mim assim. É o meu termômetro de ouvir ali. O piano tá alto, tá alto. Aí ela faz assim, ó. Só um pouquinho. O piano tá baixo, olha lá. Não precisa nem de mesa reguladora. Pastora Elines. A melhor sonoplasta que tem pra mim ali é a pastora. Mas vamos lá, gente. Não vamos perder tempo, porque o tempo é curto e a gente quer conversar com vocês. Mas antes, para a gente já começar, eu queria assim, saber quem é a Aline. Bom, a Aline cresceu na igreja, desenvolveu na igreja. Eu não tive nenhuma fase de rebeldia, de me afastar, nada disso. Sempre cresci, desenvolvi. Lógico que tem as fases de adolescência, né, de aborrecência, que nada tá bom, enfim, que a gente vai saindo um pouquinho ali, mas Deus sempre me trouxe de volta, né? Eu nunca fui para muito longe, assim. Em todos os momentos que eu me via um pouco perdida, sem saber o que fazer, aquele desânimo, sabe? Deus sempre me trazia de volta, Deus sempre... usava crianças, de repente mãe chegava em mim na igreja e falava, ó, Aline, não sei o que está acontecendo, mas minha filha orou por você essa noite. Então, assim, Deus sempre me trouxe para perto. Então, cresci na igreja, sempre desenvolvi, sempre fui uma criança muito tímida, muito tímida. Agora que eu tô desenvolvendo, que eu tô me soltando mais um pouquinho, né? Sempre tive responsabilidades, desde criança. Já cuidava de criança, sendo criança, né? Era uma criança cuidando de outra. Cuidando de outra criança, exatamente. Já cuidava de criança e sempre tive responsabilidades, principalmente na casa de Deus, né? Na igreja. E continuo, né? Continuo desenvolvendo cada dia mais. A gente nunca para de evoluir, né? Nunca para de aprender. E é isso. E quem é o César? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que hora você vai estar assistindo isso aqui, mas já que minha esposa não cumprimentou o pessoal que está assistindo, eu faço isso por ela. Mas César é isso aqui. Também nascido, criado, desenvolvido dentro da igreja. Meu avô era pastor, meu tio é pastor, minha família sempre teve uma certa relevância na igreja, né? E foi até onde eu conheci a Aline. E também desenvolvi tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou dentro da casa de Deus. O que eu posso dizer é que também nunca me desviei. Tive meus momentos de incerteza, momentos de dúvida.
né? E um deles até bem recente, que foi depois da perda da minha avó, tive uma crise de fé muito grande. Mas assim, é aquele negócio, né? Nós não conseguimos enxergar. Toda vez que a gente sai, nós sentimos como um peixe fora do aquário. Não faz sentido para nós que temos essa criação e essa fundação e todo esse amadurecimento dentro da igreja, não faz muito sentido. Até mesmo quando eu saí, por querer sair, né, com aquela fase da curiosidade, dos 16, 17 anos de idade, tinha hora que eu parava assim, onde eu estava, e olhava e falava assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Tanto que até um desses momentos aí, eu estava num show, né? Nossa, nem lembro de quem que era. João Neto e Frederico, um negócio bem doido Tava lá. muito bom, que você nem lembra quem era. Não, vai vendo. E eu tô lá e parado assim, de repente, sabe, parece uma cena de filme mesmo. Eu parei, né, olhei de um lado assim, olhei pro outro, parecia que tava tudo parado ao meu redor. E Deus falou assim, o que você tá fazendo aqui, cara? Ele falou assim, se pelo menos você estivesse curtindo, legal, mas você não tá nem se divertindo aqui. Você tá fazendo o que aqui? Aí eu falei assim, realmente, né, não faz muito nada a ver de eu estar aqui, não. Eu gosto muito de me divertir, mas isso aqui não é muito minha praia, não. Foi aí onde eu realmente decidi assumir a minha posição como cristão, né, e desde lá sou isso aqui e não pretendo mudar, né. E para quem não sabe, né, eu sou profissional de educação física, trabalho com educação infantil, trabalho com crianças de 3 até 16 anos no máximo ali, porque eu falo que passou dessa idade aí começa a ficar chato. Adulto uma pessoa adulta é chato. Então eu prefiro trabalhar só com as crianças. Já dei aula de música, né? Trabalhei em projetos sociais, trabalhei como educador social e é isso aí. E Aline, qual a sua formação? Bom, eu sou formada em moda, né? Não, eu estou na área, só que não do jeito que eu gostaria ainda, né? Atualmente estou trabalhando como vendedora, mas ainda não cheguei onde eu pretendo chegar. Mas sou formada em moda. Então, eu fiquei sabendo um pouco, embora, né, vamos contar um segredo, gente. Quando eu cheguei em Rio Preto, conhecemos os meninos adolescentes. Aí convivemos um pouquinho, depois acabamos nos distanciando pelas situações da vida. Aí um dia eu tô lá no Facebook, eu vi uma duplinha cantando junto e me falaram assim, tô namorando. Aí eu, que legal, depois casaram. Jesus, que coisa linda. E eu queria que vocês contassem como foi. A senhora não achou que nós fôssemos irmãos? Nossa, tudo Não, no começo, assim, quando eu conheci na igreja, eu achei que era. Aí depois, não é. Aí tá bom, aí eu aprendi a separar, né? Uhum. Aí quando estavam namorando, eu fiquei assim, falei, gente... Não, teve um pessoal que tomou um susto quando descobriu que nós estávamos namorando. Falei assim, gente, mas eles não são irmãos? Na verdade, eu misturava. Eu achava que o César chamava Adriel. Não, entendi. É porque ele parece mais comigo que meu irmão, né? E né, por via das dúvidas, Sim. Cezinha fosse o teu irmão. Uhum. Aí perguntando, mas eu fiquei assim, perdido. Não, vou te mostrar a foto. Ah, tá, eu já sei quem que é. Se localizou. Bem assim. Devagar, mas a gente chega lá. Sim. Mas eu queria que vocês contassem como que surgiu esse amor. Primeiras damas. Bom, eu vou contar até a minha parte, né? Pode Sim. ser, pode ser. É... Tem duas visões. Isso. Exato, tem os dois lados. Nós crescemos juntos, né? Nos conhecemos de criança, quando o avô dele era pastor da minha antiga igreja. E nisso eu tinha 4 anos, se não me engano. Eu tinha 5. 4 anos, tanto que tem as fotos de infância, todos os aniversários ele tava lá, em casa. todos os aniversários. E a gente se conheceu nessa fase de infância e fomos meio que crescendo junto, porque todas as férias, final de ano, né? Sim. Ele vinha pra cá. Então a gente cresceu juntos, éramos muito amigos, chegamos na adolescência sendo amigos, na época que ele trabalhava no Parcológico, eu ia lá direto. Eu e uma outra amiga em comum. E de verdade, sem tipo de interesse nenhum. É. De verdade. Assim, Era só amizade mesmo. muita amizade. E nunca sem nenhum tipo de visão afetiva a mais do que uma amizade. Entendeu? Sim. E aí, nós crescemos assim, crescemos juntos. Tanto que chegou na adolescência, ele começou a gostar de uma jovem, né? E ele me contava, entendeu? Né? Me contava, normal. E pra mim... E até algumas meninas que gostavam de mim e falavam disso pra ela. Tipo, Entendeu? pedindo normal, ajuda. Isso. E
pior Isso. que eu ajudei ainda. né? Eu ajudei. E eu descobri depois ainda que ela chegou até a escrever texto pela menina pra mim. Eu ajudei. Isso é uma amiga. Mãe. Amiga, amiga. E não tinha nada, assim, não sentia nada, Sim. né? Crescemos normal, era só Não, amizade. direto, eu vivia na casa dos pais dela, né? O meu avô também era, meu avô ele era muito amigo do meu sogro hoje, o irmão Valdir. Meu avô era muito amigo e a minha avó era muito amiga da mãe dela. Minha avó pedia pra mãe dela costurar pra ela, entendeu? Então, assim, eu sempre vivi na casa deles, né? Muito amigo do Adriel, muito amigo dela, mas sim, sem nenhum tipo de interesse de nada mesmo. Sim. E até que aí um dia, uma amiga minha, essa amiga em comum que sempre ia lá no Parque Ecológico comigo, ela chegou em mim e falou que tinha alguém gostando de mim. Eu pensei em qualquer pessoa, qualquer jovem possível da igreja, menos o César. Aí eu falei, eu citei vários nomes, falei isso, não. Aí o César, falei, quê? Falei, não, mentira. Aí agora ele tem que contar a parte dele, porque ele começou essas ideias aí. Essas ideias lá. O ditado fala que quando um não quer, dois não brigam. Não tem dessa não. Mas então, a parte do início foi o que ela falou. E eu sempre, na verdade assim, eu sempre respeitei muito as fases da minha vida, né? Eu sempre fui muito criança, adolescente e jovem. Eu não tinha nunca esse negócio de tipo assim, tanto que eu passei o período todo da escola sem nunca ter ficado com ninguém. E sempre muito comunicativo, sempre muito amigo das pessoas. Sempre, assim, eu sempre tive relação com muitas pessoas dentro da escola. E não é porque eu era tímido ou porque eu não tinha interesse em ninguém, não. É porque eu sempre respeitei muito as fases da minha vida, entendeu? Então eu achava assim, pô, tô com 16 anos, 15 anos, tem uma galera aí que desde os 11, 10 anos tá aí correndo atrás de ficar beijando e ficar aí, e não tá... E você fazia isso consciente? Isso passa, sim. Sim, Totalmente consciente. sempre muito consciente, porque assim, eu sempre respeito, vai chegar a minha hora, entendeu? Vai chegar a minha hora, não tem por que eu ficar tentando queimar etapas e deixar de viver a minha adolescência, a minha infância do jeito certo, para poder ficar queimando etapa, literalmente. Sim. A minha mãe falou assim, filho, fica tranquilo, tua hora vai chegar, não tem por que você ficar se desesperando, correndo atrás das coisas, que para você agora não é interessante. Então eu sempre foquei muito em aprender música, eu sempre foquei muito em praticar atividade física, então eu sei jogar basquete, sei jogar futebol, sei jogar vôlei. Eu vivi toda a minha parte de adolescência, de infância, realmente me desenvolvendo, né? Desenvolvendo a parte física, a parte psicológica, tudo mais. Então, assim, eu sempre fui muito de fazer muito que o pessoal da minha idade não fazia. Então, quando a galera tava no recreio, escondido atrás embaixo da escada, beijando e ficando e tal, eu falei assim, pô, legal, né? Mas não criticava, né? Não dava aquela de velho. Não, mas também não fazia igual. Eu sempre tive muito na minha cabeça de que eu não sou igual a todo mundo. Eu abracei de verdade aquela frase de mãe. Você não é todo mundo. Eu sempre abracei isso pra mim. Entendeu? Tipo assim, todo mundo tá fazendo. Ah, tá bom, mas eu não sou todo mundo. Nossa, todo mundo tá com aquele tênis. Beleza, mas se eu não gosto, eu não faço. Entendeu? Eu sempre fui muito assim. Se eu não gosto, eu não faço. Se eu não quero, eu não faço. Eu sou assim. E aí, o que aconteceu? Chegou um certo momento da minha vida, aí eu já estava com os meus 18 anos de idade, eu falei assim, pô, eu acho que está chegando numa hora onde eu preciso passar um próximo nível, que é ter uma relação com uma outra pessoa, dividir meus sentimentos com uma outra pessoa, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu nunca pedi nada para Deus que não eu não estivesse sentindo. Eu falei assim, pô, Deus, eu estou sentindo que agora é o momento de começar a me relacionar com alguém. Eu falei assim, eu não tenho exigência nenhuma. Nenhuma. Eu só falei assim, ó, que seja uma pessoa que te ame como eu te amo e queira te servir como eu te sirvo, né? E a única é que foi assim, que goste de música, que cante, que goste de música, entendeu? E essa Essa lista está crescendo. Não, muito pouco. Não, sim, mas é que são profundas essas coisas. Mas esse filtro eu precisava fazer. Não, com certeza. Não dava pra eu estar tocando alguma coisa em dó e a pessoa cantando início e senido. Eu entendo, eu oro por como. isso desde que eu sei falar. Não tem como. Né? A gente o mais não fala casaria Li médio. nunca. Li médio. Né? Pô, eu tô tocando em Ré maior, a pessoa tá em Li médio. A pessoa tá inventando nota. Nem existe a nota, a pessoa tá fazendo. Então eu falei assim, Deus, eu não quero especificação nenhuma de temperamento. Tem pessoa que ora até pelo temperamento da pessoa, né? Eu falei, não, seja feita a tua vontade,
né? Não tem especificação de altura, de nada. Mas que seja uma pessoa que te ama como eu te amo, que te sirva como eu te sirvo e que cante, né? Só isso que eu pedi para Deus. E aí foi quando começou a acontecer. Porque eu falei assim, pô, agora, né? Tanto que eu cheguei até a começar a conversar com algumas jovens, e teve um caso até engraçado, porque eu comecei a conversar com a menina, e assim, comecei a conversar com ela de longe, sabe? De longe. E aí, de repente, eu fui encontrar a menina. Na hora que eu encontrei ela, ela falou, oi, tudo bem e tal. Na hora que eu ouvi a voz dela, eu falei assim, pô, essa menina não canta. Ali, e eu tava amarradão nela, cara. Amarradão. Eu falei assim, nossa, pô, que Perdeu o pessoa encanto, legal, fica tal, tudo mais. vendo Na hora que ela falou, oi, tudo bem? Nossa, eu falei assim, pô, essa menina não vai cantar. Tadinha. Aí foi onde eu falei assim, pô, tá bom, né? Mas, amém. Fazer o quê? Não era pra ser. Então eu sempre respeitei muito aquilo que eu tinha pedido, entendeu? Não vou me emocionar. Não é isso, não é isso. E aí um dia eu tava orando, e aí veio a imagem dessa santa mulher na minha cabeça. Pô, na hora eu parei a oração e falei assim, não. Eu não quero essa. Não. Essa não. Eu tava orando, eu interrompi a oração. Falei assim, Senhor, pô, me mostra, né, a pessoa, tal, vai me dando, vai me tornando cada vez mais próximo da pessoa. E aí, pô, apareceu a imagem dela na minha cabeça. Falei assim, não, eu interrompi a oração, falei assim, não, pô, nada a ver. E aí, depois disso aí, eu não consegui mais ter paz na minha oração. Eu não consegui mais ter paz na minha oração. Toda vez que eu dobrava para orar, o joelho para orar, e a esse respeito, toda hora eu falei assim, pô, não tinha nem mais graça orar, sabe? Realmente eu falei assim, nossa, pô, saco, né, cara? Não é possível. Não por ser Deus a é Aline, esse? não por ser a Aline, entendeu? Porque se for parar para analisar, pô, é excelente, entendeu? Mas, assim, por não ter aquela experiência, assim, pô, vou conhecer uma pessoa. Não, é uma pessoa que eu já conheço, que eu já sei. Aí eu falei, pô, não pode ser. E eu falei assim, pô, amém. Se for para ser, então é isso. E aí, chegou um belo dia, onde eu cheguei na igreja, e foi um dia do último dia do Enem, né? E, nossa, ela chegou toda destruída na igreja. Pô, imagina, 5 horas de prova. A pessoa ficou lá 5 horas dentro de uma sala, ela chegou toda destruída. Aí eu cheguei, na hora que eu olhei pra ela, meu coração começou a acelerar. Eu falei assim, não é possível, cara. Não pode ser. E Você falou pra ela assim, E era. você já mora aqui. E era. Né? Mas e aí, Aline, agora continua a história. Aí você descobriu que Então, era ele que estava isso. gostando de você. Aí foi depois desse dia, porque acho que foi esse Foi dia depois que desse você dia, falou, porque né? foi depois eu comecei a conversar, que eu falei pra pessoa. Esse dia ele falou pra Porque também era muito amiga minha, entendeu? sim. Então eu falei com a pessoa, falei, pô, falando um negócio pra você que eu não sei o que tá acontecendo, mas é isso, isso, isso. A pessoa falou, meu Deus, não acredito. Eu falei assim, E aí a pessoa falou pra ela, Na hora. Ela só chegou em casa e já me contou. top. E aí, Pessoa boa pra contar um segredo. Boa. mas foi sua salvação. Essa é a parte ruim de ser Foi amigo sua dos dois. Tem que contar, ué. Pessoa É um boa, equilíbrio. tá certo? Hable. E foi depois desse dia que ela me contou, né? E aí eu fui conversando com ela, né? Ela foi me atualizando. E aí eu já fui meio que mudando, né? O sentimento. Porque a gente muda a visão. Depois que você descobre que alguém tá gostando de você, né? Você fica mais observadora, mais atenta nas coisas. Ou quando você não gosta, você acaba também já se resguardando Isso, um pouco. se afastando. Né? Se afastando, Sim. porque Exatamente. quando a pessoa gosta de você e você não tem interesse, Começa a repelir, né? não, assim, eu falo assim, é até importante que você faça isso com sabedoria, de falar, olha, eu não tenho interesse, né? Então, para você não ficar também alimentando a esperança do outro, Sim. né? Porque fica até um conselho para quem está assistindo a gente, ouvindo, que às vezes você descobre que alguém gosta de você, você não tem intenção nenhuma com a pessoa, mas dá você esperança. continua dando esperança. Sim. Aí você fala, não, mas eu nunca falei. Você não fala com a palavra, mas Sim. continua Sim. com as atitudes, né? Alimentando as A esperanças sinceridade da é a melhor coisa de todas, né? Desde o início, você ser muito sincero, não só com a pessoa, mas primeiramente com você. pessoa. Com você. Né? Então, eu sempre fui muito sincero, primeiramente comigo, entendeu? Então, acho que foi mais ou menos isso aí que me ajudou a realmente compreender aquilo que Deus tinha para mim, para ela. Né? Eu poderia muito bem falar, não, eu não quero e não vou, entendeu? Talvez nós não estaremos aqui hoje, mas a minha sinceridade comigo
e principalmente com Deus, foi o que me fez realmente entender que aquilo ali era o plano, que realmente é isso aí, entendeu? Sim. E pra mim, assim, foi mais difícil saber que era ele que tava gostando de mim do que se fosse qualquer outra pessoa. Porque eu já tava na minha cabeça, assim que ela me falou, tem alguém gostando de você. Pensei, deve ser fulano, então já vou cortar. Cortar agora. E aí ela foi falando, quando ela falou com ele, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí seguimos, né? Nesse rolo, ele mandava mensagem pra mim, direto. A gente sempre conversava. Não por isso. Não por isso. Ah, tá. Porque você não sabia que eu sabia, né? Tá bem. E aí chegou Mas eu continuei agindo naturalmente. Sim. Entendeu? Eu não comecei a mudar minha abordagem de jeito nenhum. Continuei agindo naturalmente. Sim, até que aí, um dia, essa mesma amiga minha mandou mensagem pra mim, acho que era uma segunda-feira, se não me engano. Ela mandou mensagem pra mim. Falou, Aline, o César veio aqui e ele tá falando que vai na sua casa falar com você. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não era segunda porque eu trabalhava no Sesc. E no Sesc não abre de segunda. Acho que era uma terça-feira. Deve ser então, porque eu não lembro. Eu achava que Era segunda. terça. Segunda-feira não abre o Sesc. Eu trabalhava no Sesc nessa época. E aí ela falou que iria lá em casa falar comigo. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Fala pra Segunda ele. vez que a pessoa guarda bem o segredo. Eu falei, pelo amor No de final desse podcast vai ter fuzil. Deus. Segunda vez. Eu falo pra ela assistir. E ela me contou, né? Como sempre, ela me contou. E aí eu falei, não, segura ele aí, pelo amor de Deus, não deixa ele vir pra cá, não. Porque ela falou que queria falar, né, o que ele tava sentindo por mim. Eu falei, não. Aí ela conversou com ele lá, né? Acho que eles ficaram um tempo sentados lá conversando. E aí ela falou, Aline, ó, ele falou que não vai mais aí. Eu falei, nossa, graças a Deus, amém. De repente, eu recebi uma mensagem dele e uma foto do portão da minha casa. Eu falei, ai, meu Deus, ele veio. E aí, acho que o melhor é você contar, né? Que você Não, falou. então, é porque foi muito estranho, porque eu comecei a andar na rua e, gente, quem me encontrar na rua, entende, eu não sou doido. Eu falo sozinho mesmo. Eu falo sozinho, não adianta, não tem o que fazer. Já tentei mudar, se parar do meu lado, não mais na rua, porque eu não ando tanto a pé mais como antes. Mas se parar do meu lado no semáforo, eu vou estar falando comigo. Não tem jeito. Eu vou estar falando comigo. E eu comecei a conversar comigo, comecei a andar na rua. De verdade, gente, eu não tô mentindo pra vocês. Eu comecei a andar na rua e comecei a andar. Sem direção. Não, eu saí do meu trabalho e comecei a andar. Fui andando, porque era uma época de férias. Eu trabalho no Sesc no período de férias. Então eu não saí de lá pra faculdade, eu saí de lá pra minha casa. E tô andando. De repente eu parei, olhei pro lado, eu tava na frente da casa dela. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu fui andando. Eu vou te responder, destino! Não, destino nada, porque é que a casa dela era caminho pra minha. Mas eu fui andando tão involuntariamente pensando que eu comecei a ir na direção da casa dela. Aí eu falei, pô, eu já tô aqui, então eu já vou resolver o que tem que resolver. Porque eu sempre fui muito decidido, eu também não tenho muito negócio de ficar prolongando as coisas. Eu sempre, não, então já tô aqui, já vou e já era. Aí eu cheguei e fui lá falar com ela. Falei assim, ó, orei, entendeu? Eu não tô aqui de doido, eu orei e Deus me mostrou você na minha oração. Por quê? Não me pergunte. Mas Deus me mostrou você na minha oração. Então, eu queria saber, né, se você também está disposta. Aí ela falou, pô, eu também, ela falou, parece que você falou que estava orando também, né? Não, você tinha perguntado se eu queria dar um tempo pra gente orar. Ah, sim, Lembra? verdade. Aí você me pediu 3 semanas, né? É. Aí ela me pediu 3 semanas para orar. E aí nós começamos a orar nessas 3 semanas. E aí passou as 3 semanas e ela aceitou. Eu também, nessas 3 semanas veio uma confirmação para mim e veio uma para ela também. E aí, se você quiser falar a sua confirmação aí. Pegando o gancho desse dia que ele foi se declarar, né? Não me declarar, não. Fui falar o que estava acontecendo, me declarar. Foi se declarar. Não cheguei lá com rosas e chocolate. Mas declarou! Tava Mas tudo Declarei, declarou. eu falei que estava acontecendo, declara. Nunca te vi tão tímido. Ah lá, pô, verdade. E eu não sou tímido pra nada, mas esse dia aí, o pai tremeu, hein?
Nesse dia o pai tremeu feio. Nem pra pregar, nem pra cantar, nem pra nada. Não sou tímido É pra pra se nada. declarar, porque Mas é uma pra esse declaração. dia aí, o pai tremeu feio, filho. Feio. E nesse dia, depois que ele perguntou se eu queria orar com ele, né? Na hora, na minha cabeça, me veio 3 semanas. Na hora, assim, instantâneo. Mas eu falei, ai não, será que... E se eu falar 2 meses? Podia falar 2 meses, né? Que eu ganhava tempo. Mas aí eu falei, não, 3 semanas. Aí foi. Aí eu orei nessas 3 semanas. E na época o nosso pastor era o pastor Manuel, né? E a pastora Gina. E todo domingo, depois desse dia, todo domingo eu ia lá conversar com a irmã Gina. Todo domingo. Falava, irmã Gina, me ajuda. Eu não sei o que fazer. E ela sempre me aconselhando, né? Com os passos que eu tinha que dar. Ela sempre falava, não, Lili, mas você tem que tentar, porque se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. E oramos esse período das 3 semanas. E aí, quando chegou na última semana, eu lembro que era uma sexta-feira e tinha uma oração na casa do pastor Manuel, né? Teve o culto, depois ia ter meio que uma vigília na casa dele. E a gente, depois disso que ele se declarou, a gente conversava todos os dias, praticamente, todos os dias. E aí, até que chegou nessa última semana, ele sumiu. Não sei por quê. Sumiu. Nem chegava mensagem no celular dele, nada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Achei estranho. E tava sentindo falta também, porque a gente conversava todo dia, né? Aí, chegou nessa sexta-feira, a gente teve esse período de oração na casa do pastor Manuel. E eu falei com Deus, Deus, ele tá sumido 1 semana. Então, eu quero que o Senhor me confirme. Essa é a última semana e eu preciso de uma confirmação, porque eu tô, assim, perdida. Sem saber o que fazer. E eu falei, Deus, ele sumiu 1 semana, então eu quero que ele me mande uma mensagem hoje. Isso era o quê? Umas 11 horas da noite já. Hoje, antes da meia-noite. Que se ele não mandar mensagem antes da meia-noite, eu já entendi. Aí, tudo bem, eu tava sem internet lá, na casa do pastor, né? Não porque é chácara, nada contra. Tava sem internet lá na casa do pastor. Aí, beleza, oramos, foi tudo muito bom. Aí, voltei pra casa. Fui fazer minhas coisas. E aí, quando eu abri meu celular, tinha uma mensagem dele lá. Diante da meia-noite, né? Que eu cheguei em casa. Então tá bom, né? Faça esse sacrifício de casar com esse moço. Né? Difícil tarefa. Olha lá, quem vê pensa. Mas a nossa experiência foi essa. Realmente, assim, tudo muito desenhado por Deus. Se alguém me perguntar, nossa, como que foi? Da onde que surgiu? Porque eu falei assim, nada de vontade nossa. Não que nós não nos amemos hoje e que nossa relação não seja muito feliz. Mas assim, nada desenhado. Se você falar assim pra mim, com 18 anos, me dá uma lista de 10 meninas com que você vai namorar e casar. Eu não colocaria o nome dela. Não por falta de interesse não, porque não passava pela minha cabeça nunca. Tanto que quando eu comecei a namorar com ela, eu chegava em casa e falava assim, gente, eu tô beijando a Aline. Eu parava e olhava assim, eu tô beijando a Aline. Como se fosse uma irmã, né? Sim. Eu parava assim, eu ficava assim, gente, não tô entendendo. Eu tô namorando a Aline, entendeu? Então, foi uma coisa que nós começamos a realmente construir de uma forma totalmente diferente, eu acredito. Né? Assim, na minha visão, totalmente diferente, porque o normal, geralmente, é você conhecer pessoas que você não tem tanta afinidade assim, né? E você vai conhecendo ao longo do tempo e vai criando uma relação. Mas, assim, uma pessoa que você já conhece... Eu tinha 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, e ela tinha 4 anos de idade. Então, é muito tempo para você desconstruir uma imagem e construir uma imagem totalmente diferente. Sim. Eu acredito que seja assim, igual quando a gente conhece, embora vocês dois sejam crianças, mas como a gente conhece alguém criança. Igual eu te vejo na igreja, eu não consigo ver, né, o César adulto. Sim. É assim Né? mesmo. A minha visão é daquele garoto, de quando nós chegamos na igreja, que era um garoto. Então, às vezes, assim, a gente vê que precisa, eu não sou contra, eu respeito, principalmente por papéis que precisam ser preservados. Eu falo sobre uma mulher abraçar um homem, uma mulher casada abraçar outro homem casado,
mas eu não consigo encontrar linha de maldade de eu te dar um abraço. Não. Porque a minha visão para Sim. você é daquele garoto que eu Sim. conheci. Sabe, beira ser assim, meu filho, meu Sim, sobrinho, sim. sabe? Coisinha de neném Sim. mesmo, tipo Sim. aquela história de eu troquei sua fralda. Quase isso, sabe? Então, assim, eu entendo essa visão. Sim, Né? claro. Embora a gente respeite. Mas isso aí também é construído, né? Sim. Isso aí é construído com a base de um respeito inicial muito grande. Sim. Não vai você aí achando que... Ai, não é assim que funciona. Sim, com é uma base de um certeza. respeito muito grande e principalmente ele é construído dentro de famílias para famílias. Sim. Né? Quando você tem toda uma relação com a família da pessoa, você sente que realmente você tem uma certa liberdade para poder ter algum tipo de proximidade com a pessoa. Que nem acaba o culto, eu dou um abraço na senhora, eu dou um abraço na mãe na mãe da Roberta, né, na Giselita, na Elisângela, na Marisa, porque são pessoas que eu conheço há muito tempo e nós temos uma relação de proximidade Sim. de ir na casa da pessoa, né? Então, assim, é muito legal. Até no início nós começamos brincando o apóstolo César Augusto, porque lá em casa é o Cezinha, né? Sim. É o Cezinha. Aí só aumentou que é o Cezinha da Aline. Mas é o Cezinha. Então, assim, embora dá 2 da gente, mas continua sendo, porque você conheceu assim, Sim. né? Então, assim, eu acho muito legal essa história, gente. Fica aí para quem buscar no Senhor, encontra, eu creio Com nisso. certeza. Eu creio piamente nisso. A gente vai achar divisores de pessoas que, Deus não se mete em casamento. Eu acho que Deus se mete em tudo que você dá importância para Ele. Exatamente. Tudo que você dá liberdade para que ele controle, ele vai controlar. Ele vai controlar. E da melhor forma possível. E a Bíblia dá esse respaldo para nós quando ela diz para nós o quê? Que o Senhor, Ele ama a nós, seus filhos, como um pai ama seu filho. Sim. Né? E eu sempre dou esse modelo de dizer assim, tem coisas que eu escolhi. Meus filhos são livres para seguir ou não as minhas escolhas. Mas quando eu estava grávida, eu gerei dentro de mim também um propósito para cada um deles, um plano. Que eles fossem crentes, que se casassem bem, que criassem também os filhos na casa do Senhor, que honrassem a Deus acima de quer dizer, é um sonho meu, um projeto meu. Gostassem de música. Né, que gostassem de música, como Sim. o pai deles, porque assim, eu gosto, mas não tenho habilidades. Sim. Né, eu só gosto. Não tenho habilidade, todo mundo sabe que isso não é mentira. Mas, assim, eu gostaria muito que meus filhos puxassem isso do pai, sabe? Porque você vê que, assim, são coisas que eu acho maravilhoso, eu acho que realmente muda, né? Quando você pede ao Senhor uma esposa que goste também de música, tem um porquê. Sim. Né? Que certeza. partilhe de coisas que Sim, você goste. Sim, das visões, né? Dos mesmos gostos. E é muito legal mesmo isso aí. Quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria fazer o O bate-bola. bate-bola? Então vamos lá, nós temos um bate-bola para casal. Olha só. Ó, eu vou falando que nós somos bons nisso aí. Hein? Nós chegamos a... Nossa, e eu acho que o pessoal daquela igreja deve ter raiva da gente até hoje. Uma raiva santa. Mas nós namorávamos. Uma raiva santa. E nós fomos competindo, uma competição daquela de levantar o sapato. Entendeu? E aí, casais antiguíssimos e nós ali de namorados. Quem é que gosta de não sei do quê? Aí ela baixava, eu levantava. Quem é que gosta de não sei do quê? E nós não ganhamos a competição sem errar nenhuma questão. E aí, gente, mas eles são Mas namorados e tal. Nem da igreja Mas era. vamos combinar. Né? que, Nem da nossa igreja são. Foram o quê? Bem uns 13 anos de amizade aí, de melhor Não, amizade. é. Muita Então coisa. tem tudo É. isso. Mas não era pra nós ser ganhado, não. É. Pois nós éramos o cavalo paraguaio. Ganhamos. Então vamos lá, eu faço uma, Mari. A gente pergunta e vocês. Bom, quando tem perguntas que são diretas, mas tem pergunta que a gente pergunta assim, ó, tipo, quem dos dois gosta de pão, sabe? Aí você Sim. aponta. Tá. Vocês dois se apontam, quem gosta mais. Então vamos lá. Começa do segundo, porque o primeiro vocês já falaram que é como se conheceram. Então vamos lá. Juntos há quanto tempo? No total, namoro e casamento? 6 anos. 7, não é? Oh, meu É Deus. 6. Oh, 2 de, perdemos as contas. 2 de casado e É, 4 de isso namoro. faria 7 no final do ano, né? Isso. É porque nós começamos a namorar em dezembro. Então faria 7 no final do ano. É. É uma meio a meio. É. Aí quem tomou a iniciativa? Eu. Aí volta. Casados há quanto tempo?
Eu vou na dela. Não, Não, casados. Casados. 2 há anos. 2 anos. Diferença de Não, idade. Filhos ainda não tem? Não. Faz parte dos planos? Sim. Quantos? Eu penso em 2. Porque eu sou filho único e eu sei que tem horas que é legal, mas tem horas que não é tão legal assim. Então eu acho que não é justo meu filho, minha filha, ficar sozinho com essa vida. Acho que E é a legal. Aline concorda. Pelo menos 2. Pelo Pelo menos. menos Tá bom. eu gostei. Amém, deixa aberto aí. Diferença de idade 2 anos. pro Cezinha, que é mais velho. Isso. 96 era 98. Quem é mais alto? Ah, Mais sensível? Mais, pensei. mais engraçado? Mais ciumento? Agora essa, vamos ver. Mais teimoso? Quem cozinha melhor? Não vem, não. Trata de apontar pra mim. Trata de Não, você apontar cozinha pra bem. mim. Você cozinha bem. Trata de Mas você apontar cozinha pra meio mim. diferente. Não, ela falou cozinha melhor, nem não quem cozinha mais. Por frequência é uma coisa, Não, mas por é que- qualidade é outra. O pai é Masterchef, tá doido? Quem é mais Mas- organizada? É organizado ou desorganizado? Organizado. Nossa, mas de longe. Pode pegar todos os meus pontos aí e passar pra ela só nessa organização aí. Ela ganhou 10 nisso aí. Quem fala mais? Melhor motorista? Nossa. Passa os 10 pontos dela pra mim. Tira que dirige bem, nunca bati. Nunca bateu porque Deus é bom. Porque é serva do Deus vivo. É. Sabe aquele hino? Guia meus caminhos. É, ela deve cantar esse hino dirigindo o tempo todo. Quem é mais complicado? Complicado? Nossa, eu de longe. Mais Mais amoroso? amoroso. Acho que sou eu, não sou? Nem empata. Essa aí vamos empatar. Quem pede perdão primeiro? Eu. Quem disse eu te amo primeiro? Disse eu te amo? Eu sou emocionadaço. Emocionadaço. Nossa. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas dá Não pra é ver. ruim. É ruim. Dá pra ver. É ruim. Nossa, emocionadíssimo. Nossa, eu não posso ver uma brecha que... Nossa, a emoção bate rápido. O que acham mais bonito no outro? Difícil, eu Pode ser acho tanto tudo. de personalidade, Mas quanto o- físico, qualquer coisa. Ah, Eu acho bonito no César o cuidado dele. Ele é muito cuidadoso. Muito preocupado. Acho muito bonito isso. o que eu acho mais bonito nela é... Eu acho que o amor mesmo. Assim, eu de verdade, eu me sinto muito amado. Acho que seria o carinho, né? O cuidado, mas o amor que ela tem por mim, eu acho muito bonito. Ai, gente, que coisa mais linda. Ele fica apaixonado. Eu vou levar pra casa. Os dois. Mas eu queria que a gente tocasse numa temática que eu até comentei com o César, né? Ele é educador físico. E eu queria que você falasse para nós o que você tem visto e o quão importante é para o cristão, porque a gente passou uma fase que futebol era do diabo, depois a gente venceu esse desafio. Aí depois, toda mulher que ia para a academia queria trair o esposo, Sim. ou vice-versa, Sim. porque as conversas eram ambas, né, para ambos os sexos. Mas qual é a real importância e o que você vê que a Bíblia te diz a respeito de cuidar do templo do Espírito? Sim. Eu já começo que eu sempre tive muita liberdade para poder fazer tudo isso aí. Dentro da minha casa, a minha mãe e os meus avós, eles sempre me deram muita liberdade para ser quem eu quisesse ser. E eu acho que isso aí, para os pais que têm muito medo e muito receio de deixar as crianças tomarem essas decisões do que elas gostam de fazer, podem ficar tranquilos. Orem pelos seus filhos e deixem eles fazerem aquilo que você enxerga que seja prudente. Né? Seu filho não vai ficar... meu filho gosta de ficar no celular até 3 horas da manhã. Isso não é legal, isso não é bom para a saúde dele e nem para ele. Então, assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Seu filho, ele gosta, né, de fazer algum certo tipo de esporte, não fique receoso. Deixa ele praticar. Acompanha. A minha mãe, ela sempre me acompanhou bastante, né, naquilo que eu gostava de fazer.
E isso me deu uma certa liberdade para entender que eu posso ir até aqui. Eu podia escolher as minhas amizades, só que eu tinha que apresentar para minha mãe. Minha mãe olhava e falava assim, ó, eu não gostei de ser menino, não adianta. Eu Tinha que não... dar um fim no menino. Não, eu tinha que dar um fim na amizade. Eu tinha que dar um fim na amizade. Tanto que algumas vezes eu acabei teimando e ela me encontrou e falou assim, ó, você tá andando com aquele menino. Eu falei pra você que eu não gosto. Mas onde você me viu? Eu só te vi. Ou então alguém me falou. Entendeu? Então, deixe os seus filhos terem essa liberdade para escolher e fique apenas em cima para poder monitorar. Né? Hoje em dia vocês têm o controle das atividades das crianças. Mas assim, o mais importante de tudo é que você pratique atividade física, que você tenha uma vida de atividade física. Por quê? Hoje nós estamos vendo que é tão importante que hoje as influências da música gospel, os pastores, direto eles estão nas academias, ou então jogando, fazendo alguma atividade física e postando, incentivando. Isso aí é uma coisa que ficava para trás, né, bem, bem antigo, porque infelizmente tem pessoas que às vezes, que nem, a minha esposa vai na academia para atrair o marido. Por causa de uma pessoa, aquela atividade toda ficou condenada. Sim. Porque a irmã fulano de tal estava atraindo o esposo como personal. Aí criou-se um conceito de que quem vai na academia é para atrair ou com um personal, ou então com uma pessoa que vai na academia. E não é assim que funciona. Né? Criou-se um conceito, o futebol é do diabo. Por quê? Porque às vezes uma pessoa vai no futebol e ela fala um palavrão. Mas a pessoa não consegue... Não, aquela pessoa não consegue se controlar emocionalmente. Eu tenho uma experiência própria quanto a isso. Porque eu sempre joguei futebol a minha vida toda. A minha vida toda. E chegou um certo momento onde a Aline até me acompanhou em algumas vezes e eu falei assim, eu preciso parar de jogar futebol. Mas por quê? Eu falei assim, toda vez que eu vou jogar futebol, eu arrumo briga. Eu não estou me sentindo bem mais jogando. O futebol ele não é mais prazeroso para mim, ele está me estressando. Então o problema não é a atividade, o problema é que se aquilo que você se envolve realmente vai te trazer benefício não só para o seu corpo, mas para o seu psicológico. Tem que ser algo que vai equilibrar. Vai ser uma atividade que vai te trazer benefícios para a saúde e para o seu psicológico. Não vai mudar quem você é. O futebol ele estava mudando, né, e extraindo do meu psicológico o meu pior. Então eu parei de jogar futebol e fui jogar basquete. Hoje eu sou até um influenciador digital dentro do basquete por conta de ter me dado a oportunidade de fazer algo diferente. De ter entendido que o futebol não estava sendo bom para mim, né, como pessoa, e procurar algo diferente para fazer. Então, a minha visão para as pessoas que estão assistindo é essa. Então, saibam diferenciar. Não é o esporte que é do diabo. Não é aquela atividade que é do diabo. É o que você faz e como você se comporta no momento que você está praticando aquilo. Então, tem pessoas que elas têm um comportamento fora do comportamento cristão, fazendo coisas até mesmo dentro da igreja. Sim, exatamente. Eu já estava esperando para esse gancho, porque os maiores escândalos que nós ouvimos dentro do nosso meio, falo do público cristão, é exatamente. Sim, fazendo coisas que estão dentro da igreja. Dentro da igreja, com... e outra coisa até, desmistificando também, por um outro lado, que assim, uma vez eu ouvi uma conversa de 2 pastores, e é muito realidade. Um pastor disse assim, o pastor fulano traiu a esposa com uma irmã da igreja, não lembro o que ela fazia na igreja. E o outro disse assim, mas eu não acho que isso seja, assim, claro que não era para ter feito. Sim. O que é errado, o que é pecado, não vai deixar, Sim. pelo Sim. meu achismo. Embora a gente tenha que entender que quem está na igreja, quem é as pessoas do vínculo? É as pessoas da igreja. Sim. Então, se você não vigia, com quem que você vai dar brecha para o maligno entrar? Exatamente. Com certeza. É exatamente com as pessoas da igreja, Sim. né? Então, a gente tem esse negócio, nossa, de que lá é todo mundo santo. Todo mundo é santo e todo mundo é pecador. Sim. É santo no sentido de estar buscando a santificação, mas é pecador porque Por a gente ser nasce ser humano. por ser ser humano. Nós por nascemos ser- do pecado. Sim, por sermos humanos naturais, né? Pessoas naturais que erram. Não estamos aqui defendendo o pecado, defendendo o adultério, pelo De jeito contrário, nenhum. de forma nenhuma. Até porque todos nós aqui temos nossos relacionamentos, e embora a Mariana ainda não, só com Jesus. Espero eu. Não, mas assim, a gente não deseja para o outro o que é dolorido para qualquer pessoa. Com certeza. Não é isso que nós estamos dizendo. Só estamos dizendo que, às vezes, a gente faz um cavalo de batalha numa confusão, cria uma confusão num contexto onde seria assim, não é para acontecer, mas se acontecer, é a coisa mais natural que seja com alguém que convive.
Sim. Né? Infelizmente é Sim. assim. Por isso que a gente precisa ter um certo... E é por isso que, voltando ao assunto onde nós dizemos antes, que a gente não tem um contexto de homens e mulheres casados, ou nem solteiros, está se abraçando, exatamente já para não dar espaço para isso. Sim. Né? Para a gente não abrir brecha. Sim. Para ter respeito mesmo. E para nós até é dificultoso, porque no meio da nossa família, a gente é uma família muito grudenta. Nossa, a minha também. Fora a Roberta. Que ela é a única que diz que não gosta de abraço. Mas eu não sei onde que ela achou isso, porque quando criança ela sempre foi de agarrar a gente, e a gente agarrava ela. Mas agora, depois de velha, diz que não gosta mais de abraço. Então tá a minha denúncia aqui no Commoncast, na internet. Não, de velha, meu Deus do céu, ela vai fuzilar a gente. Mas é assim, então são coisas para a gente pensar a respeito. Sim. E eu queria que você, Aline, falasse para nós sobre a sua formação, né? O que te levou para a moda? Eu sempre tive contato, né, com a moda, porque minha avó já costurava, aí minha mãe herdou isso, algumas tias minhas também costuram, então eu sempre tive esse contato. E desde criança para adolescente, assim, eu sempre gostei de inventar moda. Minha mãe fala, nossa, eu gosto de inventar moda. Eu gosto de inventar moda. Pegava roupa e queria mudar, e queria colocar um trem ali, tirar outro trem daqui. E fazia. Tem até uma jaqueta até hoje lá em casa, não uso mais, né? Porque eu era adolescente quando eu fiz, então imagina, né? A situação. Mas eu peguei a jaqueta, era uma jaqueta jeans. Toda mais ou menos, tinha comprado no brechó na época, porque eu sempre amei brechó também, né? E aí eu peguei e tingi com... Que boa, né? Água sanitária, no caso. Água sanitária. Era que boa. Não A estão que boa pagando pode, a gente. a que boa Era pode que pronunciar. Patrocinar. Patrocinar. Patrocinar, mas não está patrocinando, então segura aí. Água sanitária. Isso. Com água sanitária, fiz umas coisas meio diferentes. Aí peguei, lá em casa sempre teve muito tecido, muito retalho, né? Peguei os retalhos de renda. Aí, nossa, costurei, eu mesma costurei lá. Comprei uns spikes, que são aquelas pontinhas assim. Coloquei, nossa, tava arrasando, maravilhosa. E sempre fiz, sempre gostei. De inventar, de cortar, de pintar, de mudar. E aí foi nisso que me deu um start, assim. Falei, nossa, acho que é isso que eu quero fazer, né? Tava já no período do ensino médio, tava todo mundo se localizando, eu ainda tava meio perdida. Aí eu me encontrei, comecei a inventar moda, né? E me encontrei. E fui fazer a faculdade, nossa, amei. Então, e eu achei interessante até porque no dia que fez o amigo da oração lá, eu achei interessante algumas pessoas porque ela vem super bem vestida. Minha amiga é a Aline. Nossa, amo. Minha gerente, ela até fala, nossa, é muito autêntica. Porque ela usa o que eu acho que fica bom, eu vou lá. No domingo ela chega de rosa, no outro ela tá de preto, no outro ela tá de verde. Sem medo de ser feliz. Mas eu acho que quem mexe com a imagem, né, no geral, eu acho que a pessoa precisa, e hoje foi até um assunto que nós conversamos um pouco na faculdade a respeito da autoimagem, né? De quantas as pessoas elas não conseguem enxergar nelas o que elas gostam. Sim. Se você quer ver uma pessoa acuada e você pergunta para ela assim, o que você mais gosta em você? Elas ficam assim, não sei o que dizer. Meu, você não tem uma coisa que você... Se eu pergunto ao contrário, o que você não gosta? Ah, meu dedo, meu pé, meu olho. Tem 18 coisas para falar. Porque elas constroem a autoimagem delas baseada nos outros, né? Sim. Das influências. E eu falando exatamente isso. Eu falei, olha para você uma coisa que você gosta. Ah, mas o que olho? Olha, olho tem tamanho, tem formato, Sim. tem cor, tem tamanho de cílios, tem tanta coisa para você Sim. gostar, né? O olhar, que às vezes fala, a pessoa nem tem um olho bonito, mas tem gente que ri com o olho, né? Sim. Que ele entra assim, ilumina. Eu falei, então, olha, tem tanta coisa bonita para a gente ver na gente. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade muito boa de ter essa autoimagem trabalhada a respeito na gente, eu falo, nós somos 3 irmãs, pelo meu pai. E dentro de um braço da psicologia, de uma área, eles vão dizer que a psicologia, quem constrói o caráter da menina é o pai. É ele que diz para ela assim, ó, acredite em você, você é bonita. Quando ele diz, você é bonita. E eu não acreditava muito nisso, não, ouvi a vida inteira, mas quando eu tive a Mari,
E eu arrumava ela, e arrumava bem bonitinha assim para sair comigo. E eu falei, não, filha, você tá linda. Ela, eu não gostei. Aí, nossa, mas você tá... Não, eu não gostei. Aí ela chegava na sala, pai, eu tô bonita. Ele, nossa, minha filha, você tá linda. Aí ela voltava rindo. Eu falei, infeliz, eu não disse que tô bonita. Meu pai gostou, meu pai falou que eu tô linda. Eu falei, eu cansei de dizer isso para essa criatura. Ela não acreditou em mim. Mas é por isso, porque assim, é o poder, né, que o pai tem, né, de impulsionar nas filhas essa questão, e no filho até mesmo, diferente do que se é colocado, a masculinidade não no sentido de brutalidade, de grosseria, mas no sentido de que você pode ser sensível e continuar sendo homem. Sim. Né? E assim, todo mundo que conhece meu filho sabe o quanto ele é uma pessoa super sensível, e isso nunca foi problema na nossa casa. Sim. Do Mariano falar para ele, nossa, você não tem um jeito assim, ou você tem um jeito lá. Nunca teve isso. Sim. Sabe, sempre foi claro. Ele ainda falava assim, já sabe como que eu chorão. Ele ria, né? Aí ele falava assim para ele, você sabe que eu sou assim, que eu choro. Eu falava ele chorando. Eu já falava chorando. Ai, gente. E eu acho que a gente também tem um grande exemplo aqui, né? Porque no bate-bola, o mais sensível que saiu foi... Sim, exatamente. Sim. E isso também nunca foi um problema na minha casa. Eu sempre soube que eu sou chorão também. Eu perdi um pouco disso aí, né, na minha trajetória, mas eu sempre também sou muito, o tempo todo, quem falou eu te amo primeiro? Eu. Entendeu? Eu sempre fui estimulado dentro da minha casa a expor os meus sentimentos, e isso nunca foi colocado como uma forma de fragilidade, e sim de sinceridade com você mesmo e com a outra pessoa. Então, se eu sinto vontade de abraçar a pessoa, eu vou lá e abraço a pessoa se ela me der abertura. Se eu sinto vontade de chegar, pô, eu gosto pra caramba de você, a pessoa, nossa, é legal. Então, eu sempre fui muito influenciado a expor os meus sentimentos, e que isso não era uma fragilidade. Eu acredito que quando a pessoa coloca isso, ou você não pode ficar falando isso aí, que isso aí não é coisa de... Aí a pessoa vai começando a ficar reprimida e ela perde um pouco do senso, ela perde um pouco do termômetro do que é sensibilidade e o que é fragilidade dentro da sua concepção como de gênero. Né? Sim. Aí ela vai começando a ficar perdida, vai começando a ficar um pouco... Pode ver que as pessoas que geralmente têm esse tipo de dificuldade são pessoas muito reprimidas, né? E aí elas perdem um pouco, se mistura isso dentro do cognitivo dela, do que é sexualidade, o que é fragilidade, o que é sentimento. Na verdade, então, eu sempre fui muito estimulado assim, ó, você pode sim expor os seus sentimentos, né? Porque na minha família todo mundo fala bastante, eu te amo, eu gosto muito de você, mas a sua sensibilidade, como posso dizer, o seu gênero, ele não vai ser alterado por isso. Você é aquilo que você quer ser. É simples. Sim, e a gente tem liberdade. E eu gosto muito quando o pastor diz isso na igreja. Ele fala assim que a gente é livre, inclusive para pecar, inclusive até para ir para o inferno. Sim. Né? Quem quiser ir, é livre. É livre. Você não é obrigado a nada. As pessoas pensam, têm uma visão muito diferente a respeito do cristão. Nossa, ser cristão é não poder nada. Não pode. Não, você pode, inclusive, fazer as suas melhores escolhas. Sim. Essa é a sua maior responsabilidade. Tem até um vídeo muito engraçado do pastor Júnior Trovão, né? Que ele fala, eu posso, pastor, beber cerveja? Pode. Eu posso ter lá contato salvo mecânico, mas o número é da fulana? Pode. Eu posso ter lá salvo manicure, mas a verdade é do Ricardão? Pode. Posso pro inferno? Pode. Assim, você só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Né? Você é livre para poder fazer isso. Você pode fazer o que você quiser. Né? Inclusive para ir para o inferno. Inclusive ir para o inferno. E, gente, uma coisa que a gente está sempre... Pouco a gente entra, mas é uma questão de fé. Nós cremos assim, a palavra de Deus nos ensina que o que é pecado é pecado. Né? Hoje cedo eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso. Falei, olha, o que é pecado é pecado. Você achando, você desachando, como diz o pastor, com a corda ou sem a corda. O que é pecado é pecado. Sim. Deus não vai mudar só para te agradar, só porque você acha que deveria ser diferente. Ou só porque fulano falou que não é, não. Entendeu? A palavra dele é uma só e não muda. Falei, exatamente, a palavra de Deus é uma só, ela não muda. Foi exatamente a frase que eu usei. Eu falei, então, tenha esta palavra, né, como direção para os seus passos. Ah, porque a minha mãe está falando. A minha mãe inventou isso? Se a sua mãe está falando e isso está na Bíblia, então não é a tua mãe que está falando. Ela só está te dizendo, ouça as Escrituras. Né? E nós fazemos isso por quê? Porque nós amamos as Escrituras. Sim. Porque nós amamos ao Senhor. Por que nós lutamos tanto para viver? Até é interessante você olhar para um casal
que foi escolhido pelo Senhor, assim eu creio. Sim. Amém. E isso não impede que vocês tenham dificuldades. Isso não impede que vocês vão ter, entendeu? Conflitos. Altos e baixos. Altos e baixos. Até porque lá no futuro, vocês precisam aconselhar vidas, vocês precisam formar caráter dos filhos de vocês, ser exemplo para os netos de vocês, e isso vai ser tudo forjado hoje. Sim. Nas dificuldades, porque nos momentos bons a gente não aprende nada. Não. A gente só aprende nas dificuldades. Exatamente. Por quê? Porque Deus é ruim e Ele gosta de ver a gente sofrendo. Não, é porque a gente para nos analisar só quando a gente está fazendo cacas, Sim. perdão da palavra. É só quando você é ríspido que você fala assim, você olha para o outro e a gente ainda faz aquela cara de muitas vezes que a gente não sabe o que fez, né? O que eu falei? Não falei nada, né? Mas você sabe que você falou. Você poderia ter feito diferente. Exatamente. E estava na nossa... E o pior, eu acho que o que mais dói, Cezinha, é quando a gente olha para a gente e fala assim, para que eu fiz isso? Sim. Sabe, estava no meu poder fazer. Aí é igual aquela história, a gente passa um dia inteiro agradável e na hora de sair você arruma uma confusão. Você fala, gente, passa o dia todinho, eu tinha que estragar. Uma vez, deixa eu contar uma história rapidinho antes da gente terminar. O neto era pequenininho. E na época o Mariano estava bem fraco na fé, e eu cheguei em casa, eu não sei o que tinha acontecido comigo pela rua, eu cheguei meio atravessado, olhei para ele e falei assim, nossa, mas não dá para contar com você para nada. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá, mas o que você queria que eu fizesse? Eu falei, você não lavou nem a louça? Ele falou, qual louça? Quando eu olhei, ele tinha lavado toda a louça. Aí eu fiquei assim com a mão, assim, uns segundos que eu não tinha força para baixar o braço de vergonha. Aí o neto, ele tinha 3 anos, ele olhou para mim e falou assim, mãe, a senhora perde cada oportunidade de ficar de boca fechada. Nossa! Meu Deus! Nossa, não tem nem como brigar com a criança, né? Aí eu olhei assim para ele e falei assim, vai pro seu quarto. Porque mãe quando diz, vai pro seu quarto, é porque a gente sabe que tá errado, mas não quer falar, tudo bem, eu tô errada, né? Aí na hora ele saiu, também não podia fazer isso na frente do filho, já não era para nem ter feito a palhaçada na frente. Aí eu fui lá e falei, ai, me perdoa, realmente eu não prestei atenção. Eu só entrei nervosa e como as coisas que eu tinha deixado na mesa, e também é natural, de quem lava a louça só lava o que está na pia, estava em cima da mesa. Então eu achei que não tinha feito nada. Então eu já entrei direto, passei pela mesa e fui na sala brigar com ele, né? Ele, não, aqui estava lá, eu já lavei toda. Aí eu falei, também, ainda quis me justificar, também as da mesa você não lavou, né? Aí ele, tá bom, a próxima eu lavo. E eu fiquei assim uns dias pensando nisso. Falei, realmente, tem coisas que a gente perde, né, por jogar fora a oportunidade de ficar de boca fechada. Porque às vezes, e principalmente eu falo hoje, o mês que vem, eu completo 27 anos de casada. E eu sempre digo assim que o que nós mais aprendemos foi o que ficou calado, não foi o que foi dito. Sabe, e até hoje o Mariano fala, ele fala, eu tenho mais medo de você quando você se cala do que quando você... Enquanto você está falando, ele está fazendo fusquinha. E você está brava com o quê? E faz fusquinha. E faz fusquinha. E faz macaquice, e faz palhaçada, e sabe, faz... Aí quando eu falo assim para ele, olha, eu vou para o quarto, não vai lá. Aí ele espera um minutinho, daqui a pouco ele vem, bem, você vai orar? O que aconteceu? O que foi que eu falei que te ofendeu? Porque assim, aí ele fala, eu tenho medo do seu silêncio. Enquanto você está falando, tá bom, ele está fazendo gracinha. Eu falo, mas quando você se cala, aí eu sei que o negócio é feio. Então, aí eu posso me expor, eu fiquei triste por isso. Né? Outra coisa que eu sempre digo muito é que esse negócio de deixa para lá não existe. Sabe, não existe. Essa frase não pode existir dentro de um casamento, deixa para lá. Tudo o que acontecer, espera, mas resolva. Sim. Porque a oportunidade que nós tivemos e nós quase nos separamos, portanto, deixa para lá. Sim. Porque aí chega no último dia, uma gota transborda o copo. E às vezes era uma coisa tão pequena no começo, podia ser resolvida na criando hora. raiz, né? Porque aí você não deixa encher o copo. Porque, ó, caiu uma gotinha, você joga fora, você resolve. Mas você vai juntando gota por gota, daqui a pouquinho transborda. Aí você fala assim, ó, um casal que estava tão bem ontem, estava aqui, ó. Vamos fazer propaganda do Tim. Estava aqui no Tim, comendo pastel. Ontem. Separou que jeito? Por isso. Sim. Pelos deixa para lá. Porque cada coisa que acontece, você chega em casa, olha, tem um assunto para a gente resolver de alguma coisa que eu não estou preparado ainda, porque eu estou nervosa agora, então amanhã a gente conversa sobre isso, mas tem uma coisa para a gente resolver. É melhor
Sim. né? A gente sentar, falar realmente do fundo do coração, pedir oração um para o outro. Eu fiquei muitos anos, eu tinha vergonha de pedir oração para o Mariano, de falar para ele, ore por mim, sabe, eu tenho dificuldade em tal área. Então, hoje, quando eu falo assim, gente, não é fundo sexual não, tá? Mas eu falo assim, hoje eu não tenho vergonha de me despir, de ficar nua no sentido de sentimento, de falar para ele, eu estou chateada com tal coisa que aconteceu, me ajuda em oração. Por quê? Porque a gente vai ganhando essa maturidade. Que antes nunca ninguém tinha me falado a respeito. Sim. Né? Embora meus pais sempre tiveram uma relação muito legal, meus pais, eu acho que eles são eternos adolescentes, eternos recém-casados, porque eles brigam, e daqui a pouco estão rindo. Meus pais são assim também. Sabe, tudo que assim, então assim, você acaba não levando a sério a briga deles. Icônica. Não, Porque, gente, a gente mas não para de ri. brigar. A gente ri, a gente vive rindo. Eles começaram uma vez uma briga e a gente esperando que eles fossem no tapa, né? Nossa, nós vamos ter que separar os dois. Daqui a pouco chega lá, vocês abraçados em cima da cama se beijando. Né? Nós ficamos tudo assim, gente, mas não tinha briga. Minha mãe, que briga o quê? Tá repreendido em nome de Jesus. E é assim. Mas eu queria dizer para vocês que nós ficamos muito honrados de ter vocês aqui. A honra é nossa. Toda nossa. Eu estou muito feliz, muito satisfeita da tia Aline. Desde ontem, né? Gente, já está na hora. Já está na hora. Está na hora da gente ir como cast, porque hoje é com a tia Aline. O dia inteiro, quando chegou, já apresentou Gabriel. Hoje é a tia Aline, viu, Gabriel? E a gente também queria, Aline, te honrar. Não temos, como diz a história, nada assim, mas eu queria deixar bem claro assim que nós somos muito gratos pelo seu tratamento, pelo seu cuidado, pelo seu amor com a nossa filha, né? As pessoas que são novas, né, no canal, ou que estão assistindo só esse episódio, a Milena, ela é uma criança autista. E eu sempre digo assim que o que mais me apaixona, né, no trabalho infantil é o amor mesmo de quem nasceu para fazer isso. Porque eu já quebrei galho. Né? Já quebrei galho em tudo quanto é área da igreja. Mas eu sei que tem áreas que a gente só serve como quebra-galho. Mas tem áreas que a gente vê as pessoas que nasceram para aquilo. É impossível olhar para você e olhar para a Gabi e falar assim, ó, vocês não nasceram para isso. Né? Tem todas as outras áreas que o Senhor ainda vai usar vocês. Mas nessa estação, né, eu tenho certeza que você pode ter certeza que você está no lugar que o Senhor te chamou. Amém. Glória a Deus. Porque assim, a gente tem recebido muita resposta. Não sei se você assistiu o podcast, como ela diz, o meu podcast, mas da Alice. Mas ela contou uma história que vocês contaram na historinha, lá na escolinha. E depois ela disse, mãe, a gente nem falou que foi a tia Gabi, mas a tia Aline que ensinou a gente. Falei, então, devia ter falado, né? Mas assim, eu fico muito feliz, porque é o que eu disse naquele dia no grupo da igreja, é uma parceria, Sim, né? A igreja e as famílias. Eu acho que as famílias, principalmente, precisam entender isso. Sim. Que a salinha, né, o cultinho, não é um depósito de criança. Sim. Não é um lugar para jogar, para a gente ter paz, para assistir culto. Pelo contrário, é um culto até mais importante que o nosso, porque a gente sabe filtrar, eles não. Exatamente. Né? E eu louvo ao Senhor, honro a Deus pela sua vida, porque você é uma professora que a gente não precisa ter esse cuidado. Sabe, de ter que estar filtrando, o que será que a Milena está ouvindo lá. Né? Eu agradeço ao Senhor, assim, grandiosamente por vocês. Amém, glória a Deus. Aproveitando, eu contei pra vocês ontem, né? Cheguei da igreja disparando um monte de informação Várias. da salinha. Várias. Ontem nós estávamos com 3, né, autistas lá em cima. Tem um pequenininho, gente. Primeira vez que ele foi, ele tacou fogo em tudo. A gente olhava, ele estava em cima da mesa, de repente virava, descia ele, olhava de novo, estava em cima da cadeira. Ontem, nossa, é uma graça, tava uma graça, muito, muito bonzinho. E eu tava falando pro César que ontem a Milena, a Ilô do irmão Vanderlei, ela machucou. Ela caiu na escada lá de cima mesmo, né? A irmã dela tava com ela, só que é coisa rápida, né? Sim. E ela começou a chorar. Aí a Milena tava lá, ficou lá, passando a mão, acalmando ela. Ela falou, não chora, Elô, o Papai do Céu cura. Gente, eu achei muito fofinha, muito bonitinha. Então é isso, gente. A gente queria estar agradecendo vocês. Quer deixar alguma palavra? Falar alguma coisa? Amém. Eu fiquei muito agradecido, né? Espero que nós possamos ter edificado as pessoas com o nosso testemunho e com a nossa história de vida, por mais que nós sejamos muito novos, mas essa nossa experiência que ela possa ter ajudado, né, alguém, que possa ter alcançado o coração dos jovens que estão ansiosos
no Senhor aí. Há um tempo para todas as coisas. Né? E que vocês façam tudo dentro do propósito daquilo que Deus tem para sua vida. Se você é cristão, se você declara que você realmente vive o propósito que Deus chamou você para viver, então saiba esperar tudo que Ele tem para você. Então, a minha palavra final é essa. Viva de acordo com o seu propósito. Se você realmente acredita que você tem o chamado e que você não está na igreja por um acaso, que você decidiu viver a vida de Cristo, sabe que tem um propósito para a sua vida e que tudo vai acontecer quando tiver que acontecer. Então, fica tranquilo, acalma o seu coração. E o último recado, como um profissional de educação física, pratiquem muita atividade física mesmo, porque isso aí ajuda muito a regular, né, todo o seu sistema para você conseguir colocar seus pensamentos em ordem, a sua cabeça em ordem. Então, cuida do seu corpo, porque é necessário, o seu corpo é o seu templo do Espírito Santo, você precisa cuidar dele, tá bom? E eu fico mais uma vez muito agradecido por poder estar aqui, né, ter recebido o convite de estar aqui com vocês, foi algo sensacional para mim. A gente que agradece. Quer E falar uma coisa? também, como rapidinho, eu não sei, talvez seja a confirmação de Deus, mas a gente ouviu uma pregação ontem sobre isso, né? Sobre respeitar os níveis do processo. Sim, sim. Então, batendo nessa tecla, respeite os níveis do seu processo, conheça os seus níveis, conheça os seus limites e respeite eles, também respeitando primeiramente o seu propósito. Isso. Isso aí. E, gente, a gente queria fazer alguns agradecimentos. E eu gostaria só de agradecer a Musical Sandro, dizer para vocês que na Coronel Espínola, ali no centro de São José do Rio Preto, procure o vendedor mais lindo do mundo, que chama Washington, que é meu filho. E tem um conhecimento Né? Filho da absurdo, mamãe. um conhecimento absurdo para poder te atender dentro daquilo que você precisar. Ó, Tá propaganda. vendo? Ah, trem. Isso aí você vai ser muito bem atendido na sua área de necessidade de entender o que você precisa. Exatamente, gente. Ai, eu fiquei até orgulhosa agora. Também queria agradecer a Bárbara. E a arroba dela é Bárbara, cantora oficial. Oh. Ela é a professora de música da Mariana. Ela trabalha com impostação vocal, presença de palco. Então, procure, entre em contato com a Bárbara e você vai ver quanto interessante é cuidar da sua voz, porque isso também é um instrumento. Sim. E é preciso ser trabalhado. E nós gostaríamos de agradecer hoje, em especial, ao DNT Studios, daqui de onde nós falamos, onde nós gravamos o nosso podcast. Você pode vir para cá e gravar o seu. Nós não somos ciumentos, tá vendo? Grave o seu, depois manda pra gente, coloca lá, ó. Arroba como que acho que a gente ainda te acompanha também. Eu gostei da ideia. Vou começar a amadurecer algo para mim aí. Exatamente. Eu achei muito... Pô, eu já converso pra caramba, então conversar gravado para ficar registrado vai ser algo... E é o Não é? segundo podcast que eu tô participando. Eita, Eu tô Deus, começando a hein? pegar gosto disso aqui. Então, entre em contato com os meninos, arroba DNT Studios. E nós vamos ficando por aqui agradecendo ao Senhor pela vida de vocês, pela vida dos nossos convidados, louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. E a gente finaliza sempre dizendo, seja intencional, sorria, porque Jesus é a nossa alegria.